Olá, esse exercício na tela é o exercício de estática básica que um engenheiro no sexto semestre da graduação deveria conseguir fazer e muitos engenheiros formados erram. Se você não viu esse exercício, pausa e tenta fazer ele, ok? A análise vai começar agora. Primeira questão que a gente tem que entender aqui é o seguinte: esse exercício tem alguma coisa escondida nele, alguma coisa secreta? Não, é só isso aqui mesmo. É uma treliça triangular com montantes a cada metro e com uma carga de cima para baixo. É só isso, ok? A questão aqui é o seguinte: lancei esse exercício para vários grupos de engenharia e vários engenheiros me responderam e a maioria das respostas estavam erradas, ok? E é um exercício complicado de fazer? Não, não é. É um exercício com alguma coisa tão especial assim? Não. Por que tantos engenheiros erraram esse exercício? O motivo que tantos engenheiros erraram esse exercício é porque tem 3 métodos para determinar as cargas em uma treliça, ok? E um deles estava errado e foi o método mais usado por eles, ok? Bom, sabendo isso aqui então, quais são os métodos? Bom, o método 1 que eu falo, que é o primeiro método para determinar, vai pela experiência, ok? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim, vai pela experiência. O que aconteceu? A experiência não funciona tão bem assim quando a situação não é na prática assim, ok? E é uma coisa que tem muito engenheiro antigo que fala, vai pela experiência e vai. Não é bem assim, ok? Então, a questão aqui é o seguinte: geralmente as cargas nos montantes e diagonais são maiores próximas aos apoios. Geralmente, numa treliça biapoiada, a carga nos banzos é maior no centro do vão, ok? Então, consequentemente, vários engenheiros pegaram essa regra aqui do geralmente, ok? Vieram aqui e fizeram uma treliça, né? Peraí, só colar aqui novamente, beleza? Fizeram uma treliça e essa treliça, eles pensaram, bom, geralmente a 1 e a 2 vai dar essa ponta aqui, então qual que é a resposta da 1 e a 2? A resposta da 1 e a 2, já que geralmente é aqui, ó, deve ser geralmente aqui. E onde que é a resposta 3 e a 4? Já que geralmente é aqui, ó, deve ser esse banzo aqui e esse banzo aqui. O que é uma resposta totalmente errada, ok? Então, esse método não funciona, tá? Você não pode ir pela experiência 100% das vezes, porque de vez em quando ela dá errado, ok? Isso, eu fiz esse exercício porque apareceu um engenheiro já com dificuldade nisso, mas também porque é uma questão que aconteceu críticas para mim, que foi o quê? Você está falando que Sobrado tem vento, mas Sobrado não deveria ter vento, porque a experiência não dá muita diferença. Eu fiz um vídeo mostrando isso aqui, mas tem engenheiro antigo que falou, não, é bobagem do Gilberto, ok? Mas a questão aqui é o seguinte, ó, bobagem do Gilberto, teve muito engenheiro antigo que errou essa questão, ok? Essa que é a questão, tá? Agora, sabendo isso aqui então, quais são as respostas dessa pergunta? Porque tem outros 2 métodos que funcionam perfeitamente para essa questão. O segundo método é o método dos nós e o terceiro método das seções, tá? Esse segundo e terceiro método estão nos livros. Por algum motivo eles não colocam, vai pela experiência nos livros. Deve ter um motivo bom para isso, ok? A segunda questão aqui também é que você pode calcular no FTools, pode calcular no CIP 3D, pode calcular à mão, tanto faz. Desde que você calcule, os resultados têm que dar os mesmos, ok? Agora, não é só, eu acho que é assim, pronto. Não, tá? Sabendo isso aqui então, vamos dar uma olhada em como essa estrutura realmente se comporta, ok? Vim aqui no CIP 3D e desenhei a estrutura, beleza, mandei calcular, coloquei só as cargas que ela tem nela, então carga que pode ser vista aqui, ó, beleza, tá aqui as cargas, ó, 1 tonelada em cada apoio, ok? Tirando nos nós aqui, mas não mudaria nada na treliça, beleza? Questão seguinte, questão número 1, qual que foi a resposta número 1? A número 1 é: qual o montante ou diagonal tem maior compressão? Se isso aqui fosse uma treliça retangular, ou seja, uma treliça que fosse, imagina que essas linhas estão retas aqui, ó, tá? Se fosse uma treliça que estaria assim, ó, tá? Se essa treliça fosse reta assim, ó, o montante que teria maior carga seria os da ponta, ok? Isso realmente seria, tá? Então muitos deles falaram, ó, é esse montante da ponta, tá? Isso aqui eu nem preciso no CIP 3D para mostrar. É só a gente fazer o somatório das forças em F, vai ver que a força nessa peça aqui é 0. Isso aqui é questão, somatório força em F. E somatório força Y igual a 0, FBF igual a 0, tá? Isso aqui é questão de estática básica. Então quem falou o FBF realmente nem chegou a olhar o ponto F.
Beleza? Tá, então, qual que é a resposta na prática? Bom, isso é fácil de encontrar. Vamos lá. O que é o CIP 3D? Só para entender uma questão, tá? Cálculo esforços, ó. Eu sei que o banzo superior está comprimido, isso aqui a gente sabe, tá? E o banzo superior, porque ele está reduzindo de tamanho, ok? Então ele está com 5.696. Então o que ele está dando negativo, ó? Negativo, então significa o quê? Que o CIP 3D vai entender negativo como compressão. Então, porque a peça está reduzindo de tamanho. Sabendo isso aqui, então, a peça com a maior compressão é o que der o maior valor negativo, ok? Então, essa peça aqui, não, nem apareceu carga quando eu cliquei nela. Quem sabe essa peça aqui, opa, essa peça aqui, que muitos falaram que é a peça mais tracionada, está comprimida com 1.424. Então não pode ser essa peça, tá? Pode ser essa peça para 1, ok? Tracionada essa peça aqui, essa aqui está com uma compressão maior ainda, e essa aqui está com uma compressão maior ainda, tá? E essa aqui está com uma tração. Então o que acontece aqui, ó, se tu for olhar, qual o montante diagonal mais comprimido é esse montante diagonal aqui, ok? Voltando aqui pro pente, então, resposta número 1. Então, a resposta número 1 é essa aqui, ó. Essa aqui é a resposta da número 1. Beleza? Escrever 1 aqui ficou muito feio, beleza? Então, a resposta número 1 é essa aqui, não pode ser outra, é essa, tá? Próxima pergunta, onde está com maior tração? Muitos falaram, é esse aqui na diagonal, porque realmente seria essa barra aqui, ó, se fosse uma treliça reta, mas não é. Então, a questão aqui é que não é essa, tanto que viu ela e ela está comprimida, você pode fazer qualquer software para calcular na mão e vai garantir que ela está comprimida com 1.424 toneladas. Ok? Então não é essa. Bom, esse aqui tem 0, esse aqui tem 0.5, esse aqui tem 1 e esse aqui tem 3. Então qual que é o maior? O montante central, que se isso aqui fosse uma treliça reta, não teria carga. Vai estar com uma tração de 3 toneladas, ok? Então qual que é a peça mais tracionada? É o montante mais tracionado? É esse aqui, ó. É o número, resposta número 2, é esse aqui. Agora, pergunta número 3. Qual banzo tem maior compressão? Tá? E aqui entra a questão. Qual é a carga de compressão na horizontal, de uma viga treliçada, de uma peça? A gente sabe que se a gente pegar o momento fletor e dividir pela altura, vai nos dar a carga no banzo. Ok? Então a gente pega o momento fletor naquele ponto, divide pela altura naquele ponto e dá o momento fletor naquele banzo. E muitos pensam, é o momento fletor? Então com certeza é aqui no meio. Mas não é. Por quê? Porque é o momento fletor dividido pela altura. Então onde que vai ter a maior carga? Onde eu tenho um momento fletor alto e uma treliça baixa. Ou quando tenho um momento fletor relativo à altura da treliça maior. Então se eu pegar o momento fletor, dividir pela altura da treliça, onde der o maior valor, vai me dar essa questão. Para entender melhor isso, eu desenhei o formato da treliça e também um arco de momento fletor para a gente ver a diferença. Ok? Então eu vim aqui no AutoCAD e desenhei, ó, aqui está a nossa treliça, ok? Com os bandos de rosa, montantes diagonais em amarelo e o arco em azul, ok? Onde vai estar, né, a maior carga horizontal? Onde esse arco está mais alto do que a treliça, ok? Então esse vai ser o meu ponto com a maior carga horizontal. Sabendo isso aqui, então, onde que é esse ponto? Provavelmente, se for pensar aqui, ó, esse banzo aqui, ó, o meio dele está mais alto, então não é, tá? Esse banzo aqui, ó, pegar por esse ponto aqui, ó, se for ver, começar daqui, ó, então esse banzo aqui, ó, no centro dele tem 0.93 aqui e aqui ele tem 1.04, tá? Então ele tem uma diferença aqui de 10% aproximadamente. Vamos para o segundo aqui, ó, daqui até aqui, a gente tem o quê? Daqui até aqui, até chegar aqui eu tenho 0.56 e 0.75. Então ele está falando uma diferença de 0.75 dividido por 0.56, aproximadamente aí 34%, ok? Então é uma diferença maior. Então eu sei que esse banzo aqui, ó, está mais solicitado que outro, tá? Agora se eu pegar aqui mais meio metro para cá, ok? 0.5 para cá, vou fazer assim, ou voltando para o AutoCAD aqui, peraí. Se eu jogar 0.5 para cá, ok? Vai acontecer o quê? Que aqui, ó, eu vou ter uma altura nesse ponto aqui, ó, de 0.18 e aqui eu vou ter 0.3. Então, 0,3 dividido por 0,18, 66% a mais. Onde que tem a maior carga relativa à altura? Bem na ponta, ok? Porque a ponta não tem altura, mas ela tem já um certo momento. Além disso, quando ela está na diagonal, ela que está absorvendo a cortante. Então, por que que está tendo tração aqui? Porque essa peça que está resistindo muito a cortante, ok? E é isso que a gente vê na prática. Vamos lá. Qual o banzo mais comprimido? A gente vai ver aqui, ó, o seguinte, tá? Aqui eu tenho 5.696,
aqui eu tenho 7.12, aqui eu tenho 8.5 e aqui eu tenho 9.9. Então, qual o banzo mais comprimido? O bem da ponta, ok? Essa que é a questão na prática, tá? Então, quando a gente volta para cá, onde que é o banzo mais comprimido? O banzo mais comprimido é esse aqui, ó, tá? Então, esse é o nosso banzo mais comprimido, tá? E onde que está o ponto mais tracionado? Provavelmente pelo mesmo princípio, né? Vai ser também na base. A diferença é que o ponto A até o ponto F e o ponto F até o ponto G, já que eles não passam por nenhuma diagonal, nenhum nó, onde tem transição de cargas, já que essa barra aqui, ó, só liga com uma barra sem carga, do ponto A até o ponto G, as cargas são as mesmas, ok? Então, quando vem para cá, princípio 3D para garantir, ok? Tá, mas na verdade tem que ser as mesmas, porque senão tem alguma coisa errada. Aqui eu tenho 6.6, 8 e aqui eu tenho 9.333. Então, qual é a parte do banzo mais comprimida, mais tracionada, desculpe, mais tracionada vai ser esse banzo aqui, ó, tá? Do ponto A até o ponto G. Essa é a resposta da pergunta 4, ok? Então, é um exercício bem simples, mas que muitos engenheiros erram porque seguem na sorte, beleza? Agora, outra pergunta. O que a gente percebeu aqui? A gente percebeu que esse formato de treliça é uma porcaria. Por quê? Porque eu vou ter o banzo na ponta muito solicitado e a altura que ela dá não me ajuda muita coisa, ok? Além disso, o que vai acontecer é que as diagonais maiores, ou seja, as que têm mais possibilidade de flambar, são as mais comprimidas. Então essa treliça aqui é horrível, ok? Que também tem muito dinheiro que usa esse tipo de treliça, mas é horrível na prática, ok? Sabendo isso aqui então, como que a gente poderia ter uma treliça mais eficiente? Porque é a segunda questão que a gente vai ter, tá? Voltamos para esse arco. E esse arco aqui é essencial para a gente entender, ok? Então vou fazer assim, ó. Primeira coisa, eu vou copiar o gráfico, o formato dos banzos, ok? E o meu gráfico de momento aqui, ó, pro lado, tá? Jogar, sei lá, 10 metros pro lado aqui, ó, tá? Esse gráfico, quando você vai modelar uma treliça, você tem que estar pensando qual o momento do torno dessa treliça e qual o formato que eu quero. E eu quero fazer o quê? Eu quero o formato da treliça o mais próximo possível desse gráfico, ok? Como que a gente poderia fazer isso? Bom, uma possibilidade, claro, nesse caso, se o telhado tem 1,5 m de altura em 4 metros, provavelmente porque é um telhado cerâmico, ok? Mas uma coisa que a gente poderia fazer, por exemplo, que poderia ajudar muito, é o seguinte: aumenta a altura da treliça em 50 centímetros, ok? Agora o que vai acontecer, claro, esse arco aqui eu tenho que aumentar proporcionalmente para encontrar um ponto que ele não vai estar, digamos, não vai estar todo. Eu tenho que encontrar um ponto que ele passa da treliça para encontrar um ponto aqui, ó, que para encontrar o ponto mais solicitado é o primeiro ponto que quando forma levantando esse arco vai passar. Então se eu colocar aqui colocar mais 1,80 m aqui, ó, o que vai acontecer é que agora a gente vê uma coisa, ó. Primeira coisa, tem um ponto mais alto? Sim, quando tem um arco aqui, ó, veja que tem um ponto mais alto, mas ele está paralelo aí a quase toda a treliça. Ele não tem uma variação grande. Não é que nem nesse caso aqui, ó, onde tinha uma variação grande. E uma treliça mais alta vai garantir uma opção melhor, tá? Então, primeira questão aqui. A segunda questão é o seguinte, que apesar disso, isso aqui vai aumentar a altura da treliça e aumentar a carga nas diagonais. Então, não é uma solução 100%. A outra opção que a gente tem hoje em dia, quando a gente trabalha com telhas mais rígidas, né? Por exemplo, telha de fibrocimento ou telha metálica, que não precisam tantos transpasses e não precisam de tanta inclinação, que a gente pode trabalhar uma inclinação menor. Então, quem sabe se eu rodar aqui, atualmente tem uma inclinação de quase 20%, se colocar uma inclinação aqui, ó, bem pequena, vai acontecer o que, ó? Se eu colocar uma inclinação aqui, ó, de, digamos, uma inclinação próxima de 5 graus, aí eu tenho uma treliça bem mais eficiente, desde que, claro, né, eu não trabalho com ela muito alto na ponta. Então, se eu jogar isso aqui e voltar para cá para 1,5 m, quem sabe, ó, vou voltar ponto 5, ponto 3 para cá, ó, aqui é a altura de 1,5 m, ok? Vai acontecer o que, ó? Que quando eu tenho uma treliça que ela tem uma inclinação baixa, ok? E ela tem altura nas pontas, eu tenho uma treliça mais eficiente, ok? Eu vejo que todo o centro aqui, ó, não tem nada que sobe tanto, tá? Eu vou pegar do ponto crítico ali, ó, não tem o gráfico do arco, tá quase que paralelo. O gráfico do arco, o ideal é que ficasse paralelo ao gráfico dos banzos. É impossível ficar se fizer com linha reta, mas o ideal é que fique próximo, ok? Até que eu ainda poderia fazer um telhado especial com várias quedas, mas complicaria, tá? A outra questão aqui que eu não cheguei a abordar, mas que é interessante, é o seguinte, que uma treliça, dependendo do caso, vamos imaginar que agora essa treliça aqui, ó, de 8 metros. Claro, 8 metros para uma treliça metálica, eu não vou fazer uma treliça de 8 metros com 1,5 m de altura, tá? Você pode fazer o quê? Quem sabe fazer uma treliça de 8 metros com, vou reduzir 50 centímetros aqui, ó, tá? Então se eu jogar isso aqui para cá agora, ó, pego aqui, ó, e jogo para cá, o que que eu vejo aqui, ó? O princípio se aplica ainda, eu posso ver que tem quase nada do arco aqui que passa, ok? Além disso, quase tudo está bem solicitado, mas a gente tem um problema aqui.
que eu estou considerando o momento fator de biapoiado. O momento fator de biapoiado não é muito eficiente. Tá? O que eu poderia fazer aqui é o seguinte, ó, considerar a treliça com também um negativo. Treliça com negativo é muito mais eficiente, isso que a gente sabe. Tá? Sempre que a gente gasta uma peça, a gente tem uma eficiência muito maior naquela peça. Ok? Então se eu fizesse treliça com arco assim, ó, o que aconteceria é que aí eu teria uma posição, ó, posso ver aqui, ó, que teria quase nada transpassando aqui, ou seja, está bem no meio, está praticamente linear ali, então tem várias peças sendo igualmente solicitadas, não tem uma peça muito mais solicitada que a outra. Além disso, se eu escolher perfeitamente, o arco do negativo vai gerar uma carga próxima do arco do positivo, ok? E aí a gente tem uma treliça ideal, tá? Mas é questão realmente ideal mesmo, treliça complicado, tá? Agora, entendido isso aqui, vai fazer um exercício? O que eu recomendo é, faça esse exercício. Analisa o exercício, confere mesmo esse exercício, tá? Por que esse método do arco funciona? Porque um arco na prática, se a gente for pensar, ó, uma ponta em arco, essa ponta em arco aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa ponta em arco aqui, ó, ela tem diagonal tão pouco solicitada que eles esqueceram de colocar ele de pé, ok? Pode ver claramente aqui, ó, que tem só montantes nesse arco e é só para suportar a carga, ok? Se a treliça ficasse no formato igual do arco, inclusive é por isso que eu recomendo fazer o formato do arco, porque vai reduzir a carga nas suas diagonais. Ok? Em seus montantes. Então, eles esqueceram de colocar as diagonais nessa treliça e ela está de pé. E ela está suportando uma carga bem considerável. Por quê? Porque ela tem o formato do momento fator com um negativo aqui. Um formato muito eficiente. Tanto é que eles fizeram uma ponte, tá? Só para... não dá para ver, mas aqui, ó, aqui é uma torre de telecomunicação, tá? Aqui, ó, isso aqui é um caminhão, tá? Então, o tamanho dessa pontezinha aqui não é pequeno, tá? A pessoa que estudou isso aqui para analisar a situação ideal fez esse formato aqui porque é um formato muito eficiente, porque é um formato muito econômico, ok? Porque uma ponte aqui, se eu tirar 1%, eu pago o salário de um engenheiro por um ano, ok? Até mais, tá? É uma ponte bem cara, então qualquer análise melhor vai dar um valor muito mais otimizado, entendido? Essa que é a questão, tá? Sabendo isso aqui então agora, como falei, confere o que você está fazendo, garanto que você está fazendo, não vá só pelo senso comum, ele pode ser muito bom como uma análise preliminar, mas nunca como uma resposta final, beleza? E por enquanto seria isso. Até a próxima.